Boa noite a todos. Que Deus, nos abençoe e que a espiritualidade amiga que se faz presente possa nos auxiliar nessa primeira parte dos trabalhos, onde, através das nossas palavras, a gente vai se preparando para receber tudo aquilo que necessitamos. Normalmente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à casa, a toda a diretoria da casa que me fez o convite, e vocês podem ter certeza que sempre que alguém vem aqui para deixar algumas palavras, eu costumo dizer que a gente vai refletir junto sobre temas da doutrina espírita, e quem sai, acima de tudo, beneficiado, é aquele que está aqui, porque a gente se vê na obrigação de estudar, de procurar dentro da literatura espírita palavras que possam nos fazer bem, que possam nos fazer refletir. E eu acho que é esse o motivo da gente estar aqui na frente. Na noite de hoje, eu sempre costumo trazer nas palestras algum livro da literatura espírita. E hoje eu trouxe um livro para vocês, depois eu vou até mostrar, é do Divaldo Pereira Franco, SOS Família. Se a gente começar a observar a literatura espírita, muito obrigada, a gente vai ver que esse tema família aparece em muitos livros. E ela é de extrema importância. A família é a célula, a família é a base de toda uma sociedade. E quando a família se desequilibra, toda a sociedade se desequilibra. E esse é um livro que eu recomendo a leitura. O Divaldo Pereira Franco, ele é fantástico, embora ele tenha um português bastante rebuscado. Ele, nesse livro, especialmente, ele traz a comunicação da sua mentora, Joana de Ângeles, que é simplesmente fantástica, e de outros espíritos. O Divaldo é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade. Ele é um fiel mensageiro da palavra de Cristo, pelas consoladoras palavras e lições que ele traz da doutrina espírita. Ele se dedicou totalmente ao estudo do espiritismo, e hoje a gente considera que com o tempo ele foi aprimorando as suas faculdades mediúnicas e exercendo o trabalho mediúnico com muita disciplina. Isso é uma característica bem grande dele. O Divaldo é um exemplo incontestável da mediunidade missionária, exercida desde a infância dele, e sempre por onde ele passa, ele deixa pegadas maravilhosas e muito luminosas. Ele recebe mensagens assinadas por diversos espíritos, e dentre eles, Joana de Ângeles. As mensagens dela são de uma delicadeza, de uma profundidade, inspiradora. A Joana de Ângeles, por muito tempo, ela se apresentava para ele simplesmente como um espírito amigo. Ela não se identificava, e ela se ocultou nesse anonimato, e só à espera de um momento, de um instante oportuno realmente para ela se identificar. Joana de Ângeles, ela se revelou como a sua orientadora espiritual, e num estilo muito agradável. Todas as mensagens que a gente lê e escuta dela são mensagens muito delicadas, são mensagens muito profundas, e de uma sabedoria e de um infinito amor. E sempre que a gente ouve as suas mensagens, são sempre mensagens muito agradáveis e que nos orienta nessa procura constante que todos nós nos encontramos, a procura aí desse processo evolutivo. A vida em família é uma oportunidade sublime e que não deve ser descuidada ou desperdiçada. Nesse livro, nessa primeira parte que eu trago na noite de hoje, para que a gente possa refletir juntos, vocês vão ver que, primeiramente, ele traça
o Divaldo traça um histórico, né? Desde os primeiros tempos, né, até a construção das famílias atuais e da nossa sociedade. Então, tem dois termos que surgem aí nesse livro dele, que é a poligamia e a monogamia. Então, só para a gente entender um pouquinho, porque a ideia é que eu traga, ao longo, né, das vindas até a casa, que eu traga e consiga concluir os principais pontos desse livro. E nos primeiros capítulos, inclusive é uma mensagem, nesse primeiro capítulo que a gente está abordando hoje, o primeiro e o segundo que nós abordaremos hoje, é uma psicografia da Joana de Ângeles, e ele começa traçando esse paralelo, traçando esse histórico. Poligamia é a prática de se ter mais de uma esposa ou mais de um marido, dentro de um casamento. E a poligamia era praticada na época do Antigo Testamento. A lei mosaica, ela não proibia a poligamia, apenas a regulamentava para proteger os direitos e a dignidade das esposas e dos filhos, desencorajando assim os homens daquela época a terem um grande harém. A monogamia veio facilitar a dignificação no lar. A monogamia oferece à prole os recursos da educação e dos valores éticos morais que favorecem a paz e a harmonia. A família tornou-se célula máter, a principal célula, a base de todo um organismo social, de toda a nossa sociedade, onde se desenvolve, lá dentro, né, da família se desenvolve os sentimentos, a inteligência, o espírito, despertando para as realizações superiores da vida. Toda vez que uma família se desestrutura, toda a sociedade cambaleia. Toda a cultura degenera e a civilização se corrompe. Isso a gente tem observado, só estudar um pouquinho da história, a gente tem observado que ocorreu ao longo da história e ainda continua acontecendo nos dias atuais. A tecnologia aliada à ciência, infelizmente, não pôde impedir o deterioramento da família, que é vitimada, essa degradação é vitimada por inúmeros fatores que se têm enraizado no organismo social, em toda a nossa sociedade e de uma forma bastante cruel. Como consequência disso, a gente pode perceber, né, essa perturbação que envolve todo o nosso planeta. A família, nas condições de um grupo consanguíneo, está formulando um verdadeiro pedido de socorro. E esse socorro é para a sociedade de uma forma em geral. Esse pedido de socorro alcança os corações, convidando-nos a todos a uma reflexão e uma ação imediata no dever e no bem. Nos convida à seriedade que tange todos os compromissos domésticos que nós assumimos. Ela nos chama à renúncia em benefício dos nossos filhos. Ela nos chama à abnegação, ampliando as áreas de amor dentro do nosso lar. Ela nos chama, esse pedido de socorro, nos diz respeito até ao relacionamento recíproco entre os cônjuges que se comprometeram na educação dos seus filhos. Então, a família está pedindo socorro. Graças à promiscuidade sexual que desvia as criaturas nesse atual contexto que nós vivemos, os seres humanos são conduzidos a um retrocesso moral. Os filhos são órfãos de pais vivos e irresponsáveis. Esses filhos clamam por justiça e amor. Eles estão carentes, frustrados, usando a linguagem alucinada que se expressa pela forma de violência, de agressividade, de exibicionismo, de irreverência, hauridos nas drogas aditivas, no álcool, na exaustão dos sentidos
levando ao vandalismo e à insensibilidade. No Livro dos Espíritos, ele fala um pouquinho sobre os laços de família. Na pergunta 774, olha o que é questionado. Há pessoas que, de fato, dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado de costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito disso? Vamos ver o que o Espírito da Verdade nos responde. Diverso dos animais, diferentemente dos animais, é o destino do homem. Porque então nós queremos identificá-lo com estes? E ele responde com uma outra pergunta, que nos leva a refletir. Há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas? Há a necessidade de progredir, há a necessidade de evoluirmos. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tomam os primeiros. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, dessa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ainda, dentro desse contexto, laços de família, tem uma outra pergunta, que é a pergunta 775, que ele diz assim, do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços familiares? E eles nos respondem: uma recrudescendência do egoísmo, uma volta ao egoísmo, reforçando, os atos mais egóicos que nós possamos ter. Logo em seguida, no próximo capítulo, ainda sobre a orientação de Joana de Ângeles, ele coloca o conceito de família. Ela nos coloca o conceito de família. Agrupamento de raça, de caracteres e de gêneros semelhantes. É o resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa o clã social. Como eu disse logo no início, a família é a base de toda a nossa sociedade. A gente, analisando a família, nós temos exatamente o que é a nossa sociedade. Ou também essa agregação de sintonia por identidade que reúne indivíduos diferentes. Juridicamente, ela coloca assim: a família deveria ser a união de dois seres que se elegem em vida, para que eles possam caminhar em conjunto. Através, é claro, juridicamente, através de um contrato que é assinado. E, posteriormente, dando origem à descendência. É uma pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana, de toda a nossa sociedade, representado pelo planeta Terra. A família tem as suas próprias leis, que consubstanciam as regras do bom comportamento dentro do respeito ético entre todos os membros que comungam dessa família. E é favorável à perfeita harmonia daqueles que estão sob o mesmo teto e que se agasalham e que se consorciam. Nós somos animais sociais. Naturalmente, nós somos monogâmicos. O homem, na sua genialidade, somente se realiza quando compartilha necessidades e aspirações dentro de cada um dos nossos lares. O lar, no entanto, ele não pode ser configurado como edificação material. Não é somente o espaço físico capaz de oferecer segurança e paz para todos nós que estamos lá dentro. A casa física compreende argamassa, tijolos, alicerce, móveis, enquanto o lar, olha as palavras da Joana, é renúncia e dedicação,
que permitem aqueles que se vinculam, que estão juntos dentro da mesma família, ou através do impositivo consanguíneo decorrente daquela união. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados em compromisso inadiável de reparação. É por isso que dentro da nossa família nós temos contatos com espíritos tão diversos. Vou repetir essa frase dela. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados em compromisso, que não dá mais para adiar, de reparação. Isso é muito forte. E isso faz com que a gente possa refletir um pouquinho. Assim, as famílias espirituais frequentemente se reúnem em terra em domicílios físicos diferentes para realizações edificantes e para que a gente possa trabalhar em nosso processo evolutivo. Retornam no mesmo grupo consanguíneo espíritos afins, cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessidade de evolução, da qual fruirão após as renúncias, as demoradas uniões no plano espiritual. Modernamente, ante a precipitação dos conceitos que acabam se generalizando na vulgaridade, os valores éticos, a gente tem a impressão de que paira rude ameaça sobre a estabilidade da família. Isso a gente observa, na nossa sociedade a gente observa isso. Dentro da nossa casa nós observamos isso. Família é muito mais do que resultado genético. São ideais, são sonhos, são lutas e árduas tarefas, os sofrimentos, aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam na concessão divina. Quando a família se desequilibra por esta ou por aquela razão, sem dúvida, isso vocês podem ter certeza, afirmado por inúmeros espíritos, a sociedade está a um passo da decadência. Isso a gente viu ao longo da história e a gente vê nos dias atuais. Não mudou muita coisa. Então a gente tem aí um grande histórico, O homem, por exigência da preservação da vida, ele se viu forçado às necessidades da cooperação recíproca, da gente dividir com alguém, a fim de que esse homem lá atrás, pudesse sobreviver em face das ásperas circunstâncias dos lugares em que ele foi colocado para poder evoluir. A união nas necessidades inspirou algumas soluções para os múltiplos problemas decorrentes do aparente desaparelhamento que o fazia sofrer ao lutar contra muitos fatores negativos que haviam por bem esperar. Formando os primitivos agrupamentos em semi-barbárie, nasceram as primeiras relações afetivas, surgindo os lampejos lá atrás, de uma aglutinação familiar, que a gente nem podia ainda considerar como uma família. Daqueles tempos primitivos, vamos um pouquinho mais para trás, a civilização da Antiguidade Oriental, os valores culturais impuseram lentamente as regras de comportamento em relação aos pais. E destes para os filhos, pela fragilidade e dependência que sempre essas crianças nos inspiraram. Entre irmãos, pela convivência pacífica, indispensável à perpetuação da espécie. Ou, reciprocamente, entre os mais próximos, embora estejam no mesmo teto, num desdobramento do próprio clã, ensaiando os passos em direção a uma família muito mais ampla, que é a nossa família universal.
Então, veja, a gente está conversando um pouquinho, traçando um paralelo, um histórico do que foi os primeiros agrupamentos familiares, o que é hoje, a nossa responsabilidade frente a isso que nós assumimos, né? Mas sempre lembrando que nós vivemos dentro de um lar, de uma base, mas que a gente também evolui em sociedade, né? Numa família muito mais dilatada que aquela que a gente encontra dentro do nosso próprio lar. Lembrando um pouquinho lá atrás, a gente passa pela Grécia, que foi assim, aturdida pela supremacia militar de Esparta, e ressaltando Atenas, né, que embora eles reservassem, Atenas reservava ao Estado os deveres que eram pertinentes à família, esse Estado, Atenas, conseguiu sobreviver por um pouco mais de tempo se comparado com a Grécia. A Roma coube a tarefa que era, a princípio, reservada para o patriciado. E depois, através de leis coordenadas pelo próprio Senado romano, alcançaram as classes agrícolas, militares, artísticas e a própria plebe, facultando direitos e deveres, e isso foi se somando, né? Foi se fixando no substrato social, estabelecendo já convivência em que o amor sancionou e se fixou como técnica segura da dignificação do próprio homem. Então, veja que foi passando ao longo da história por um processo bastante, até nós chegarmos, né, na constituição dos lares e dos nossos laços familiares. E aí correu pela Idade Média e a coisa foi fluindo. São da natureza humana a fidelidade, a cooperação, a fraternidade como manifestação do amor. Tais valores se agasalham dentro do nosso lar, no seio da nossa família, onde a gente consegue arregimentar forças morais que se caldeiam sentimentos, mas é ali na forja de tudo aquilo que a gente passa de dificuldade dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio lar. Aí ele fala um pouquinho da poliandria, depois surge a poliandria, onde a mulher ela se sentiu repugnada e, claro, vencida pela vulgaridade. E aí a história foi acontecendo. E hoje, quando os jovens resolvem se consorciar, impelidos por imposições carnais, quando acontece isso, a futura família já padece de uma ameaça gravíssima. Porquanto, em nenhuma estrutura se fundamenta para resistir aos naturais embates que a união de dois acarreta no plano do ajustamento emocional e social, complicando-se naturalmente com o surgimento, é claro, dos filhos. A doutrina espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a humanidade ditosa de um futuro bastante promissor. Sustentá-la nos ensinamentos do Cristo, sustentar as nossas famílias, sustentar os nossos laços familiares nesses ensinamentos do Cristo e nas lições de reta conduta, apesar da loucura generalizada que irrompe em toda parte, é um mínimo dever de que ninguém se pode eximir. Essa é a nossa responsabilidade frente, inicialmente, à nossa família, ao nosso núcleo familiar, aos que estão conosco nesse núcleo, para uma família muito mais ampla, que é a família universal. Mas, quando a gente parar, refletir e cuidar um pouquinho da nossa família, nós estamos contribuindo, podem ter certeza, para a paz, para a harmonia dessa família muito maior, muito mais dilatada que a família universal. Essas são as palavras da Joana de Ângeli, no primeiro e no segundo capítulo desse livro.
Se você pegar, embaixo ali da minha bolsa, só dá uma levantadinha, por favor. A gente tem o livro, é uma capa até bonita, embora seja, muito obrigada, embora seja uma leitura que ela não é muito fácil, mas vale a pena ser lido. SOS Família, é o pedido de socorro da família, é psicografado, né? A gente tem, além das mensagens da Joana de Ângeles, a gente tem espíritos diversos. Esses 2 capítulos que eu comentei desse livro é da Joana de Ângeles. Que a paz de Jesus estejam conosco e que nós possamos levar esse pouquinho, né, de reflexão para as nossas vidas e para as nossas famílias. Pretendo, né, se vocês me permitirem, e se a casa concordar, continuar. Hoje foi mais um histórico, né, que ela nos traz nesses 2 primeiros capítulos, mas ela abrange várias dificuldades que dentro da família nós passamos e traz assim soluções muito, muito lindas, simplesmente maravilhosas, que valem a pena a gente ler e refletir. Muito obrigada a todos pela atenção.